E aí, vamos lá, vamos fazer mais uma questão ainda envolvendo magnetismo? O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: o vídeo a seguir mostra outra propriedade importante do magnetismo. Bom, antes de continuar aqui lendo aqui a alternativa, o que que ele quer saber, vamos ver o vídeo para ver o que está acontecendo? Olha que bacana, né? Ele pega aqui, por exemplo, um recipiente aonde tem aqui limalha de ferro mergulhada meio que em um líquido, né? Então ele sacode aqui esse recipiente onde tem um pó de ferro, né, dentro de um líquido, e aí o que que a gente observa? Observa que esse pó de ferro, né, no caso, dentro desse líquido, começa a se organizar em torno desse ímã, né? E olha que interessante, observa como aqui, ó, aqui nas pontas do ímã, né, acontece um acúmulo de pó, né? Um acúmulo de partículas, né, no caso o pó de ferro. E aqui em volta, né, a gente vê claramente esse campo magnético se formando. Então, na verdade, esse experimento ele está tentando demonstrar o campo magnético em torno de um ímã. Então, o campo magnético é um campo que a gente consegue visualizar, né, através desse experimento com o pó de ferro, né? Então, o interessante desse experimento é demonstrar claramente, né? Então, tá vendo aqui? Ele coloca aqui em cima ou dentro, tanto faz, né? A gente percebe que o campo magnético ele se forma, né? As limalhas de ferro, o pó de ferro começa a se orientar. E aí, continuando aqui então aqui a pergunta, né? Voltando aqui para o problema, ele fala: com base nele, ordene corretamente as palavras para preencher o parágrafo a seguir. E aqui ele continua, né? Aqui ele fala, na verdade, as linhas são mais fortemente atraídas pelas extremidades do ímã, né? Então a gente percebeu que nas pontas do ímã, né, a concentração de pó era maior, né? Calma, pó de ferro, tá? Não é pensar besteira. Então, nas pontas aqui do ímã, no caso, eu tinha mais pó concentrado, tá? Pó de ferro, mais uma vez. Então, aqui a palavra que responde muito bem essa brincadeira aqui, no caso, seria aqui o primeiro romano. Eu estou chamando aqui isso de extremidades do ímã cilíndrico, tá? Isso demonstra que a atração, né? Então aqui a palavra que preenche essa lacuna aqui no caso vai ser atração, né? Desse pó, atração magnética é mais intensa nesses pontos, né? Então o que que é mais intensa aqui no caso? Eu estou chamando de sétimo romano, né? Então aqui no caso seria o sétimo romano. Então, repetindo aqui a frase, como é que fica, né? As malhas são mais fortemente atraídas pelas extremidades do ímã cilíndrico. Isso demonstra que a atração é mais intensa nesses pontos, permitindo que identifiquemos aonde estão os polos desse ímã, né? Então, aqui os polos, aqui no caso, indica pelo quarto romano que eu estou chamando, né? Então, aqui no caso, a gente tem como resposta, né? Então, como ficaria aqui, né? Ficaria então primeiro as extremidades, né? Que no caso o primeiro romano, depois vem o terceiro romano. Temos o quê? A atração magnética é mais intensa, a gente pula para o sétimo romano. E aí, por último, identificamos que onde estão os polos, né? E aí, no caso, seria o quarto romano. Então, a gente marcaria essas possibilidades aqui para preencher corretamente essa frase, baseado no vídeo que a gente acabou de ver, como é que está o campo magnético em torno de um ímã. Legal nesse experimento? É isso.